pecaminosa. Então Jó peca quando ele começa a questionar a Deus por que do seu sofrimento, quando ele começa a dizer que Deus está sendo injusto com ele, porque ele não cometeu pecado algum. Mas Jó pode conhecer todos os pecados? Jó tem a capacidade de dizer exatamente tudo que é pecado e que não é pecado? Se muitas vezes nós pecamos até sem perceber. É verdade. Por que nós temos o direito de questionar a Deus? Por que nós, sendo falhos e pecadores, queremos debater com Deus a sua forma de agir? Deus, eu não acho justo o que eu estou passando. Quem é você para achar justo ou não justo? Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos nós para querer questionar a Deus a prova que estamos vivendo? Não cometemos o pecado A, mas sem perceber cometemos o pecado B que sequer imaginamos. Mas achamos que temos o direito de questionar a Deus. Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso na minha vida. Deus está dizendo quem é você para dizer o que eu posso ou o que eu não posso fazer na tua vida. Entende uma coisa, que tudo está no meu controle. Durante todo o livro de Jó nós percebemos o que é sofrimento, prova. Por quê? Porque a todo momento Jó tentava justificar a si mesmo. E foi isso que Eliú fala para Deus, fala para Jó: Jó, tu estás sofrendo porque a todo momento você está tentando justificar a si mesmo. Você está tentando justificar a tua vida diante de Deus. Você está querendo a todo tempo apontar para Deus e mostrar para Deus que Ele está errado com a forma que Ele está agindo. E quem sabe este é o nosso problema, que nós não saímos da prova muitas vezes, porque às vezes queremos todo momento mostrar para Deus que Ele está errado com o que Ele está fazendo. Porventura você pode dizer o que vai acontecer amanhã? Como o próprio Jesus disse, porventura você pode estender um cômodo a mais além da tua altura? Então quem somos nós para questionar a Deus? E até este capítulo 38 eu vejo sofrimento na vida de Jó, porque a todo momento Jó tenta questionar a Deus, dizendo: Deus, eu vivi uma vida reta, íntegra diante do Senhor. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço enfrentar essa situação que eu estou enfrentando. E já vi pessoas que saíram da igreja porque acharam que a prova que passou era injusta. Por quê? E eis aí o nosso problema. Quando nós passamos por uma prova, todo mundo pode passar, mas nós não. É ou não é? Todo mundo pode passar pela prova, mas nós não podemos. Eu ouvi um testemunho de uma irmã ainda no dia de ontem, que ela perdeu um filho ainda no seu ventre, e ela começou a questionar a Deus, dizendo: Senhor, por que eu? E um certo dia alguém chega para ela e diz: ó, Deus manda dizer, por que não você? Por que eu não posso passar pela prova que fulano passa? Em que eu sou melhor do que fulano? Por que eu não posso passar aquilo que Deus entende que eu devo passar? Porque o problema de Jó, vivendo todo o sofrimento, foi esse: a todo momento questionando a Deus: Senhor, por que eu? Senhor, o ímpio sofre por causa do pecado, mas e eu estou sofrendo por quê? Entendendo como se apenas adulterar fosse pecado, apenas roubar fosse pecado, apenas mentir fosse pecado. Mas Jó estava cometendo um grande pecado, ao questionar a Deus a forma de Deus agir. E eu percebo a partir do capítulo 38, depois que esse jovem chamado Eliú tem a coragem de se levantar e falar a verdade para Jó,
Entenda, Jó, que tudo está no controle de Deus. Entenda, Jó, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Entenda que Deus tem o entendimento de todas as coisas. Ele sabe exatamente aonde começa e aonde termina as coisas. É aquele velho ditado que Deus explica, complica, depois descomplica. E aí ele vai e explica porque complicou. E aí é muito fácil chegar aqui na frente, depois que a prova passou, pegar o microfone e dizer: Jesus fez isso na minha vida. Ah, Jesus foi maravilhoso, eu passei pela prova, mas Jesus me abençoou. E a pergunta é: como é que tu está passando pela prova? Muitas vezes queremos glorificar e dar uma de crente e não fomos crentes na prova toda. A prova toda reclamamos de Deus e está dizendo: não, eu passei pela prova, mas eu não perdi a fé, eu acreditei, eu orava com Deus. Está dizendo: estou vendo. Eita, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Ah, não, eu passei pela prova, mas eu estava firme. O diabo veio para querer me derrubar pela Deus. Está dizendo: estou vendo, todo dia murmurando. Estou dizendo: essa prova não vai acabar mais não. Deus, eu não mereço isso. Olha aí. Ah, Senhor, já estou aqui para jogar tudo pro alto. Aí, ó, murmurando. Aí depois que a prova passa, dizer: Deus maravilhoso. Olha aí. O crente que passa pela prova alcança a vitória. Eu estou vendo. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus. A prova só começa a passar na nossa vida quando nós entendemos que nós aqui somos apenas servos. Aleluia, verdade. Que nós somos apenas vasos na mão do oleiro, e o oleiro ele sabe como trabalhar, e é ele que cuida do vaso e molda o vaso conforme ele vai usar. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus, aleluia. Se ele quiser um vaso com alça, ele vai colocar alça no vaso, porque ele vai precisar da alça. E quem somos nós vasos para dizer: você não vai colocar alça em mim? Se o vaso está na mão do oleiro, então quando Deus começa a fazer todas essas perguntas para Jó e disse: tu sabe, Jó, me responde. Eu vejo agora o cenário na vida de Jó mudando. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem gente que acha que Jó passou pela prova, mas não reclamou, que Jó passou pela prova, mas não questionou, que Jó passou pela prova, mas não perguntou a Deus por que ele estava passando por aquilo. Mas você precisa ler com mais calma a história de Jó. Mas quando Jó começa a se comportar diferente, a prova começa a ir embora da vida de Jó. Porque no capítulo 42, nós percebemos que Deus começa a abençoar a Jó. Quando agora Jó está orando pelos seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. E muita gente diz que os amigos de Jó eram inimigos de Jó. Mas se não fosse um desses seus amigos para bater de frente com Jó e questionar Jó sobre como ele estava se comportando diante de Deus, quem sabe a prova de Jó não havia passado. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso servos de Deus que tenham coragem de falar a verdade, que tenham coragem de questionar aquele que está precisando ouvir a verdade. Porque as coisas só mudam quando nós somos confrontados. Enquanto estamos errando e alguém está passando a mão na nossa cabeça, nós nunca vamos mudar. Mas nós só alcançamos a mudança quando chega alguém de coragem e diz: Deus não está se agradando do jeito que você está vivendo. Enquanto tem crente que meia boca dizendo: não, Deus te entende, pode continuar do jeito que você está, porque Deus te entende. O Espírito Santo, quando for no momento de você deixar, o Espírito Santo vai te incomodar. O Espírito Santo já está incomodado desde o tempo em que ele inspirou o homem a escrever as palavras que diz que a tua atitude está errada.
o que você representa, eu sei da tua fama, eu sei que você era crente, eu sei que você é crente, eu sei que você serve a Deus, eu sei que você é um homem fiel à tua família, à tua esposa, eu sei que você era um homem que cuidava bem dos seus empregados, das pessoas que necessitavam, dos estrangeiros que vinham, você abria as portas da tua casa para eles, mas Jó, tu não é Deus. Aleluia. Você não tem o direito de questionar a Deus, porque nesta terra você não é melhor do que ninguém. Então precisamos entender que todas as provas que passamos têm um propósito de Deus. O que Jó precisava entender é somente que Deus ainda estava cuidando dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda cuidava de Jó. O que Jó queria era ouvir de Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Jó dizia: Senhor, se o Senhor me mostrar qual é o pecado que eu estou cometendo, eu carregarei esse pecado nos ombros como um troféu, porque pelo menos eu entenderei por que eu estou passando por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós queremos passar pela prova se nós já soubermos qual é o resultado dela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí fica fácil passar pela prova, porque já estamos passando com interesse no resultado. Deus está procurando verdadeiros adoradores que sejam capazes de passar pela prova adorando Ele, independentemente sem saber o que vai acontecer. Independentemente se sabem o que vai acontecer ou não, Deus está procurando pessoas que sejam capazes de o adorar a todo instante. Que esteja disposto a viver segundo a vontade de Deus e não segundo a tua própria vontade. E aí, quando Jó começa a cair em si, ele vai dizer lá no capítulo 42: eu bem sei que tudo o Senhor pode, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu bem sei que o Senhor tudo Ele pode, Ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira nenhuma o Senhor seria injusto com alguém. Se Ele sabe por que eu estou na prova hoje, é porque Ele sabe do meu passado e sabe também do meu futuro. Então Ele quem tem o controle de tudo. Então de forma alguma o Senhor seria injusto. Aleluia, verdade, Deus. E de repente, quando Jó começa a entender isso, ele se levanta, e é no meio daquela prova que ele começa a orar pelos seus amigos. Aleluia. Nós, em nenhum momento da história de Jó, do sofrimento de Jó, nós vemos Jó orando por ninguém. Nós só vemos Jó todo o tempo dizendo: eu era assim, eu fazia isso, eu vi a obra de Deus na minha vida. E agora? Nós temos o costume de ficar relembrando passados como se nada mais pudesse acontecer. Eu estou encerrando. Nós temos o costume de ficar relembrando as coisas que já passaram. Porque a igreja antigamente era assim. Porque quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu era assim, era uma bênção. Eu pulava, eu marchava, eu evangelizava, eu batia nas portas, eu pregava, eu fazia a obra missionária, eu fazia a obra evangelística, eu fazia a obra social, dentro da casa de Deus eu estava presente em todo o culto. E por que hoje você não faz mais isso? Será que Deus mudou? Será que a presença de Deus não existe mais na tua vida? O erro de Jó foi esse: Senhor, que saudade do tempo em que o Senhor cuidava de mim. Será que Deus não estava cuidando de Jó? Então eu entendo uma coisa: o mesmo Deus do início é o mesmo Deus de agora. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Hebreus vai dizer lá no capítulo, aleluia, no capítulo 13, versículo
que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos nós que lutamos e por às vezes as coisas não acontecer como nós queremos que aconteça, nós esfriamos, mas quando nós entendermos que Deus ele é soberano e que nenhum dos seus propósitos poderão ser frustrados, começaremos a vivenciar novamente aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, glória, glória. Porque quando Jó começou a entender que Deus é soberano, ele se levanta e começa a orar pelos seus amigos, por aquele que o ajudou a lhe despertar. E a partir desse momento, que Jó volta a fazer o que Deus chamou ele a fazer, mesmo estando Jó em meio à prova. Que Deus diz: agora sim, Jó, agora chegou o momento de te abençoar. E a Bíblia nos diz que Deus devolve a Jó tudo em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos chamados para adorar, não fomos chamados para questionar. Nós somos chamados, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Não fomos chamados para ficar dizendo a Deus como Ele tem que fazer. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Não fomos chamados para querer sermos donos da obra de Deus, dos projetos de Deus. Então entenda, aleluia, que Deus é quem está no controle da tua vida. Porque antes de você nascer, Ele já tinha projetado tudo, inclusive você. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça o que Deus te chamou a fazer somente, e Ele fará o resto por você. Dê uma salva de palmas para Jesus. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a orar neste momento. Aleluia. Glória. Vamos estar fazendo a nossa oração. Quantos entenderam a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Entenda que tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. Nada foge do controle do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar juntamente com você nesta hora. Eu quero orar por libertação. Para que Deus nos liberte em cada dia de tudo aquilo que tem impedido a sua obra nas nossas vidas. É noite de nos derramarmos na presença do Senhor. É noite de nos entregarmos novamente ao Senhor. É noite de dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa por te questionar. Me perdoa por querer dizer como o Senhor tem que fazer. Me perdoa por às vezes te dizer que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Me perdoa por às vezes ameaçar e sair da tua presença, porque quem sou eu sem a tua presença? Quem serei eu se Deus não estiver na minha vida? Se o ar que respiro foi soprado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Se Deus sair da minha vida, eu perco o fôlego. Se Deus sair da minha vida, eu paro de respirar. Se Deus sair da minha vida, eu deixo de viver, porque a minha vida foi dada por Ele. Precisamos entender que somos dependentes de Deus, e que enquanto queremos confrontar Deus, nós sempre seremos prejudicados, porque Ele nunca vai ceder aos nossos questionamentos. Ele nunca vai ceder às nossas ameaças, porque Ele é sempre Deus. Senhor meu Deus e Pai, eu entrego, Senhor, aqui nesta hora, esta igreja. Senhor, cada pessoa que aqui está, meu Pai, e cada um, Senhor, está vivendo o seu momento, a sua dificuldade, a sua aflição, mas por meio da Tua palavra, Senhor, nós não queremos, meu Pai, esta noite te questionar nada, mas eu quero lhe dizer, Senhor, que louvado seja o Teu nome por todas as coisas.
Bendecido seja o nome do Senhor por todas as coisas que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor é, porque a sabedoria está no Senhor, porque o Senhor é a própria sabedoria. Pai, eu te louvo, Senhor, por poder respirar, eu te louvo, Pai, por poder glorificar o teu nome, te louvo por poder entrar em tua casa, te louvo, Senhor, pela minha família, te louvo pela minha casa, te louvo, Senhor, pelos meus irmãos, te louvo, Pai, por todos que aqui estão, te louvo, Senhor, por cada dia que o Senhor nos dá a oportunidade, meu Pai, de fazermos, Senhor, melhor ontem, o que não fizemos hoje, Senhor, o que não fizemos ontem. Pai, esta noite eu quero te pedir, Senhor, liberta, meu Pai, o coração, Senhor, de cada filho teu, liberta, meu Pai, a vida, Senhor, de cada filha tua, meu Senhor, de tudo aquilo que não te agrada, meu Pai, e nos ensina, Senhor, a cada dia ser instrumento de louvor em tua presença, a te louvar, Senhor, em todas as situações, independente de qual situação estamos vivendo, porque enquanto te louvamos, Senhor, o Senhor está cuidando de nós, enquanto te louvamos, o Senhor está derramando as tuas bênçãos sobre nós, enquanto te louvamos, o Senhor cuida de nós, ainda que o inimigo nos acuse, o Senhor está cuidando de nós, porque o Senhor nos ama. Deus, esta noite eu te peço que haja, Senhor, libertação no meio desta igreja, meu Pai, e que todo demônio perturbador, acusador, apontador, questionador seja repreendido em nome do Senhor Jesus.